Olá, estamos de volta aqui no programa Bíblia em Capítulos. Todos são muito bem-vindos aqui ao meu canal e tenho como convidada aqui nessa noite, mais uma vez, a Thaís Oliveira. Oi? Thaís Oliveira, muito bem-vinda, de volta, quando nós vamos aqui continuar os estudos em Levítico, né? Então vamos lá. Hoje vamos falar de um capítulo importante dentro do livro de Levítico, e esse é o capítulo 5. E antes de apresentar o capítulo e fazer todas as considerações, eu quero aqui também apresentar os objetivos do nosso programa, a Bíblia em Capítulos. Vamos lá, então. Primeiro objetivo: estudar a Bíblia de forma prática e interativa. Apresentar a história da salvação. Como já sabemos e falamos, por toda a Bíblia é apresentada uma história, a história da salvação eterna de Jesus Cristo, Filho de Deus. Terceiro objetivo é demonstrar o valor da Bíblia para o conhecimento de Deus e conhecimento também da doutrina bíblica. E o último objetivo é demonstrar o valor da interpretação do texto bíblico para a vida cristã. Então, é muito mais do que estudar teologia, não desmerecendo a teologia, é a gente poder compreender de forma prática como que o texto bíblico pode ser colocado em prática na vida da gente. Tá bom? Então, vamos ao capítulo 5 do livro de Levítico e eu vou pedir a Thaís Oliveira. Thaís, você está com a Bíblia aberta aí, Thaís, para você ler para nós? Tá me ouvindo? Sim, vamos lá. Muito bem. Levítico, capítulo 5. Sim. Se, se alguém pecar porque, sendo testemunha de um fato que viu ou ficou sabendo, não o quis revelar, mesmo sob ameaça ou de maldição, essa pessoa levará a sua iniquidade. Se alguém tocar em alguma coisa impura, como o cadáver de um animal impuro, seja de um animal selvagem, de um animal doméstico ou de um animal que rasteja pelo chão, ainda que não se dê conta disso e se tornar impuro, então será culpado. Se tocar a impureza de uma pessoa, seja qual for a impureza, com que se faça impuro, e não se der conta disso, mas ficar sabendo depois, será culpado. Se alguém jurar de forma precipitada, dizendo que vai fazer alguma coisa má ou boa, seja o que for que alguém pronuncie de forma precipitada com juramento, e ele não se der conta disso, mas ficar sabendo depois, culpado será numa dessas coisas. Quem for culpado numa dessas coisas confessará aquilo em que pecou. Como sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, essa pessoa trará ao Senhor do gado miúdo uma cordeira ou uma cabrita como oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote, por essa pessoa, fará Expiação. Expiação do seu pecado. expiação do seu pecado. Se as suas posses não lhe permitirem trazer uma cordeira, trará ao Senhor como oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. Entregará as 2 aves ao sacerdote, que primeiro oferecerá a ave que é ofertada pelo pecado. O sacerdote destroncará a cabeça da ave sem a separar do pescoço. O sangue da oferta pelo pecado aspergirá sobre a parede do altar, e o restante do sangue fará correr na base do altar. É a oferta pelo pecado. E da outra ave fará um holocausto, conforme estabelecido. Assim, o sacerdote, por essa pessoa, fará a oferta pelo pecado que ela cometeu, e o pecado lhe será perdoado. Porém, se as suas posses não lhe permitirem trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, então essa pessoa que pegou trará por sua oferta 2 litros da melhor farinha como oferta pelo pecado. Não derramará azeite sobre a farinha, nem lhe porá em cima incenso, pois é oferta pelo pecado. Entregará a oferta ao sacerdote, e o sacerdote pegará um punhado da farinha como porção memorial e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas ao Senhor. É a oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote, por essa pessoa, fará a oferta pelo pecado que cometeu em alguma dessas coisas, e o pecado lhe será perdoado. O restante da farinha será do sacerdote, como no caso da oferta de cereais. O Senhor disse a Moisés: se alguém cometer ofensa e pecar de forma involuntária nas coisas sagradas do Senhor, trará ao Senhor por oferta do rebanho um carneiro sem defeito.
conforme avaliação em prata, segundo o peso padrão do santuário, como oferta pela culpa. Assim, restituirá o que tirou das coisas sagradas, e acrescentará o seu quinto, e o dará ao sacerdote. Assim, o sacerdote com o carneiro da oferta pela culpa fará expiação por essa pessoa, e o pecado lhe será perdoado. Se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, ainda que não tenha se dado conta disso, será culpada mesmo assim e levará sua iniquidade. E do rebanho trará ao sacerdote um carneiro sem defeito, conforme a avaliação feita, para a oferta pela culpa. E o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação no que se refere ao erro que, de forma involuntária, cometeu, e lhe será perdoado. É a oferta pela culpa, pois certamente se tornou culpado diante do Senhor. Muito bem. Esse é um primeiro bloco de 4 blocos que nós vamos estudar no livro de Levítico, né? E o primeiro bloco, ele abrange lá a regulamentação do sistema sacrificial no Antigo Testamento. Eu elegi o capítulo 5 como um capítulo representativo debaixo desse tema, né? Então, para a gente poder entender essa regulamentação desse serviço sacrificial, nós temos que entender a origem, de onde que vem esse negócio de sacrifício, não é? Então, a origem do sistema de sacrifícios no Antigo Testamento. O sacrifício, gente, não era exclusivo da nação de Israel. Primeiramente, é importante a gente ver isso, né? Os sacrifícios faziam parte da vida religiosa também de outros povos, né? Outros povos sacrificavam. Mas é importante a gente destacar aqui que o povo de Israel fazia sacrifícios diferentemente de outros povos, né, Thaís? Por quê? Porque os sacrifícios feitos pelo povo de Israel eram eficazes, eram sacrifícios eficazes, não eram sacrifícios tolos, não eram sacrifícios inúteis, eles tinham como fundamentação o perdão dos pecados, né? Então, essa é uma diferença assim, gritante. Se a pessoa disser assim, mas outros povos faziam, mas até queimavam crianças, né? Não é? Faziam de forma assim, absurdamente feita, não é? Então, os sacrifícios oferecidos por outros povos partiam de outras premissas e de outras bases, muito diferentemente do sacrifício feito pelo povo de Israel, né? Então, realmente havia uma diferença do sistema sacrificial dos povos pagãos para o povo de Deus, né? Então, estava em jogo aqui, meu querido participante aqui do programa, Itaí, estava em jogo aqui a relação do indivíduo com Deus, né? Porque se através de sacrifício o indivíduo conseguia ficar puro, ele estava pronto para a retomada do seu relacionamento com Deus. Talvez essa seja a maior e a mais relevante diferença aqui, não é? Tranquilo até aqui, Thaís? Tranquilo, né? Mas qual foi a origem desses sacrifícios em Israel? Nós vamos olhar duas características aqui para responder, dois aspectos para responder essa pergunta. Primeiro, esse sacrifício foi instituído pelo próprio Deus, né? Ele deu instruções específicas e construiu a metodologia, a formatação, né? Detalhada, de uma forma muito detalhada, né? Então, já disse que as funções e as características eram muito diferentes. Em segundo lugar, né, antes mesmo da oficialização da religião judaica, nós já vimos lá nos patriarcas lá atrás sacrifícios, né? Noé, Abraão sacrificou. Vimos lá também, a gente pode acreditar nisso e crer nisso com muita seriedade.
que o primeiro a sacrificar foi o próprio Deus, quando ele até tirou as peles para cobrir a nudez, né, do homem lá no jardim. Então, essa talvez seja uma origem mais grandiosa na questão sacrificial. Então, tem essas duas questões que nós temos que considerar quando a gente trata essa pergunta da origem, né? Então, é muito importante a gente destacar aqui também que realmente Deus optou por essa forma de expiação, sacrificando a criação, né? Para apresentar a remissão do homem pecador. Então, eu creio que isso aí, Thaís, e meu querido aqui participante do programa, envolve a própria decisão de Deus de fazer isso para oferecer a oportunidade ao homem, né? E aí vemos também vários tipos de sacrifícios lá em Israel. O primeiro deles que eu quero destacar aqui, não sei se vai aparecer aqui, vai aparecer sim, são os holocaustos, né? Os holocaustos faziam parte dos sacrifícios diários que o povo de Deus tinha que fazer. Era um de manhã e um à tarde. Você já sabia disso, Thaís? Já conhecia isso? Eu dei uma lidazinha assim, então era um sacrifício diário e era como se fosse uma renovação dos votos do povo para com Deus. Uhum, E é muito legal pensar que para esses sacrifícios, porque todo sacrifício tinha que ser completo, então teve que uhum, queimar tudo, não podia aham, sobrar nada. Então, 24 horas teve sacrifício, vamos considerar uhum, assim. uhum, E se a gente pensa no capítulo 6, nos uhum, versos 12 e 13, a Bíblia fala que o sacerdote tinha que sempre colocar lenha no altar, sempre manter o fogo no altar, para que não se apagasse o sacrifício e dessa forma os votos das pessoas com Deus se mantivessem, né? E aí pensando em Cristo, que é o sacrifício perfeito e eterno, que a gente vê a explicação lá em Hebreus 10, né? uhum, A gente tem o sacrifício perfeito, que é Cristo, que é de uma vez por todas, a gente não precisa ficar sacrificando animal todos os dias, uhum, mas a uhum. gente precisa manter essa lenha, né? A gente precisa manter esse fogo no altar, Muito através da legal, comunhão com Cristo, para que a gente tenha comunhão com Deus. muito legal. E aí, então, como é que é esse fogo no altar, né? É a oração, é a leitura da Bíblia, é manter mesmo essa comunhão com Cristo, que é o sacrifício, é o reconhecimento, né? Quando você Uhum, coloca lenha no altar, é o reconhecimento de que o sacrifício de Cristo é suficiente, que ele foi suficiente e que ele causou transformação em nós, que a gente tem a certeza de que Cristo é o nosso único mediador com Deus, né? Então, é bem legal de pensar nisso, que antes o povo fazia um sacrifício, é, era necessário fazer um sacrifício diário e diário. com o coração Aham, arrependido para que tivesse aham, comunhão lógico. com Deus. A gente já tem um sacrifício eterno e que a gente precisa manter a comunhão da mesma forma, porque senão Muito não legal. vale nada, né, para Muito nossa legal, vida. Thaís. Eu achei bem legal quando você falou assim, tem que ter lenha para queimar, né? Tem que ter lenha todo dia, não é? Bem interessante isso. Às vezes o dia acontece, o indivíduo nem orou, o indivíduo nem, não é, se preocupou com tanta coisa, e todos nós corremos esse risco aí, né? Diante das demandas, tanta coisa. É bem legal essa observação sua. Então, o holocausto era a representação de que o indivíduo tinha que estar com essa chama acesa, esse movimento diário, de manhã e de tarde, 24 horas aquilo estava aceso. É bem legal isso aí. E um outro tipo de sacrifício eram os manjares, né? O ofertante oferecia ao Senhor certos alimentos e oferecia farinha também, pão assado, grãos, azeite, incenso, sal, acompanhados de vinho. Me parece que essa oferta de manjares ela era um pouco mais requintada, né? Ela era assim um pouco mais especial. Uma parte dessa oferta era queimada e a outra era também dada ao sacerdote. Você não podia usar mel nessa oferta, tá? E também
você tinha que desprezar um elemento também que não podia ser usado, que era a gordura. Tá aí, você tem algo a acrescentar sobre isso? Sim, sim, eu gosto de pensar que a farinha que eles ofertavam ao Senhor fazia parte da farinha fina, a Uhum, melhor farinha, que era a farinha uhum, usada para fazer os bolos, para fazer os uhum, pães. E é legal de pensar que a farinha, o grão, ele nasce bruto, né? Então uhum, ele tem que passar por um processo de refinamento para ficar aquele grão suave, para ser uhum, utilizado para preparar os alimentos. E aí, pegando isso para a nossa vida, uhum. representa o caráter de Cristo em nós. Porque se a gente for nos evangelhos, vai falar que Cristo é o pão da vida. Então, Cristo Nossa, é que a legal, nossa farinha que fina, legal, Cristo é a perfeição, que legal, ele é a santidade, ele é o caráter que que tem, legal. o caráter dele é o caráter que nós Uhum, devemos almejar todos os dias. Então, uhum. quando a gente entrega a farinha fina, é a representação de que estamos sendo moldados por Cristo. Apesar de se continuar a falhar, a pecar, Sim, Cristo tem nos moldado. A cada dia a gente tem muito bem, se aperfeiçoado nele. muito Então, como bem. ele é o pão da vida, ele é a farinha fina, tinha que ser entregue a melhor parte, né? E a gordura também, né? A gordura ser um excesso, aquilo Uhum. que O excesso. faz mal Que à faz nossa mal. saúde. Uhum, Então, a gente tirar essa gordura e oferecer a carne que, né, que dá energia, que faz uhum. bem, mostra que também o cuidado do Senhor, da gente todos os dias se lembrar de eliminar as coisas ruins da nossa vida para buscar um padrão de perfeição, né? Muito legal. E tenho uma pergunta para o Senhor, que o texto é muito claro nos capítulos anteriores ao capítulo Uhum, 5, quando fala das ofertas de manjar, que não pode usar o fermento e o uhum, mel, né? uhum, Não pode, nesse meio desses pães, uhum. por quê? Por que que não pode usar? Então, o fermento ele está relacionado a aquelas mulheres que saíram apressadamente do Egito, então elas não tiveram tempo de fermentar, então saíram daquele jeito. Então, o fermento, o pão sem fermento está relacionado ao que aconteceu lá atrás. E o mel está relacionado àquilo que ia acontecer lá na frente, onde a terra que mana leite e mel estaria na frente. E o povo estava no meio do caminho. Não é? É interessante. Se a gente olhar esses outros elementos aqui, Thaís, a gente vai ver aqui também, você falou da farinha fina, que é o pão, mas aqui também tem o vinho. Aqui tem o vinho. Essa oferta aqui do manjar tem o vinho. Agora, olha só, o que isso tem a ver com a ceia do Senhor? Não é interessante? É bem interessante que o Antigo Testamento já aponta para esse memorial que seria celebrado pelo povo de Deus por toda a história, representando o quê? O corpo, a carne, não é? E o sangue do Senhor, não é? O vinho aí representando o sangue. Não é legal isso, Thaís? Isso, e é legal de pensar que se a gente for em Hebreus, porque Hebreus tem muito a ver com Levíticos, né, da Tem, nova total, aliança. totalmente. Tem uma parte, não me lembro a referência, que fala que o testamento tem que fazer, tem que ter pacto de sangue, assim como o Uhum, Senhor sim. fez com Abraão e tudo Uhum, mais. Então, aqui não tem um carneiro para oferecer, mas ainda tem um vinho, sempre a representação do sangue, para do dar sangue. veracidade para significação mesmo ao sacrifício, né? Uhum, Então, mesmo que não fosse um animal, uhum, fosse uma farinha, né, um uhum. vegetal, ainda tinha um vinho para representar esse sangue, Verdade. para mostrar, apontar o sacrifício de Cristo, né, que Sacrifício de derramou até a Cristo. última gota de sangue por nós, sendo uma forma vegetal ou um animal de se oferecer um Uhum, sacrifício, mas de forma a mostrar que aquele sacrifício era muito sério e que ele muito deveria sério. ser levado a sério tanto quanto os animais, né, quando Com eram certeza. sacrificados. Muito legal, Thaís. Muito bom. Temos também outro tipo de sacrifício, as ofertas pacíficas, né? Essas ofertas pacíficas, elas estavam relacionadas a ações de graças, não é? Não tinha nada a ver aqui com o holocausto, não tinha nada a ver aqui com a oferta de manjares, mas as ofertas pacíficas era aquela expressão de adoração, de louvor, que precisava ser entregue também. Não é?
o tipo Só, de só uma, Ah, só sim, uma ok, pergunta desculpa. rapidão. É só que, pensando nesses três primeiros tópicos, que são Uhum. sacrifícios mais de adoração, né? É. Adoração a Deus, de renovação de votos, Uhum. enfim. Todos eles, se a gente pensar na questão dos animais, sempre pedem pela melhor cria, né? A primeira, sem Isso. defeito, a Uhum. mais gorda, essas coisas, Uhum. pensando que a gente sempre tem que oferecer o melhor para o Senhor, não é aquilo que está sobrando, a gente tem que tirar a melhor Verdade. parte. A primeira Verdade. parte sempre tem que ser do Senhor, Verdade. porque N motivos, mas o Senhor é o autor da vida. Se a gente É. tem uma cria, né? Se a gente tem algo para comer, foi porque Uhum. o Senhor nos permitiu Verdade. ter. Então, é muito legal, porque todas as vezes que os capítulos começam a explicar os sacrifícios, eles sempre falam, né? Que tem que ser a melhor parte, e essa Melhor melhor parte parte. é separada para o Senhor. É. Mas frisa muito essa parte, no sentido É. que a gente às vezes deixa nesse caso, não, vou dar uma ofertazinha aqui, tá É. bom, já estou fazendo muito dando pro É. Senhor. Não, a gente tem que tirar a nossa melhor parte, Melhor seja do parte. nosso tempo, seja dos nossos Verdade. recursos, de Verdade, qualquer coisa, a Thaís. melhor parte tem que ser do Senhor, porque Ele nos deu a Verdade. melhor parte também, né? Muito legal, Thaís. Muito legal. Muito bom, muito bom, muito bom. Tá. Eu ia falar do pecado e a culpa, né? Essa oferta pelo pecado e pela culpa era essencial também para restaurar o relacionamento do indivíduo com Deus. Nós vimos lá no capítulo 5, que nós lemos ali, uma série de preceituações onde o indivíduo realmente tinha que reconhecer. Não era o sacerdote que tinha que reconhecer, não era o pai, não era a mãe, era o indivíduo que tinha que reconhecer. E aqui também, Thaís, está a responsabilidade do indivíduo, a noção de responsabilidade. Ele não vai culpar ninguém pelo erro. Eu errei porque o outro errou. Não, você errou. Eu errei porque eu nasci assim. Não, não, não. Você pecou, então você precisa do perdão, né? Então, assim como você falou ainda há pouco, do indivíduo ter a responsabilidade de ofertar o melhor, ele tinha que ter a responsabilidade também de reconhecer o seu erro. A culpa não é do governo, a culpa não é da mãe, não é do pai, não é da avó, do tio, de que eu nasci assim. Não, não. Há uma questão que precisa ser aqui identificada e reconhecida diante de Deus, né? E ainda, para concluir, tinham lá... Tá, desculpa, eu tô... Desculpa, interrompendo. Não, É muito legal de pensar que esse sacrifício, ele é o primeiro, e entre todos, né, que o senhor vai explicar, o único que coloca o indivíduo como pecador, né? Porque todos são, de certa forma, colocam o indivíduo como adorador, já separado, né, verdade. por Deus, e aqui coloca ele na condição de pecador. De E foi muito culpar, legal isso de culpado mesmo, e de culpado. reconhecimento, porque esse sacrifício ele era feito quando o indivíduo se reconhecia como pecador, Verdade. porque ele não poderia ser oferecido de outra forma, a não ser que alguém entendesse que era culpado por algo. Uhum. Isso me faz lembrar daquele texto do cego que não sei se são os discípulos, mas quem pergunta para Jesus o que os pais dele cometeram para que ele fosse cego. Uhum. E, na Quem pecou, verdade, ele ou os pais? é ele Quem quem pecou, pecou, quem ele ele e os ou os pais. pais? E, Uhum. na verdade, assim, não tinha nada a ver. Assim, eu queria reconhecimento daquele cego de crer somente nele, de reconhecer a condição dele como pecador e que ele fosse curado, seja da cegueira espiritual ou da cegueira física. Exatamente. Mas era necessário entender que, apesar das circunstâncias da vida, a gente tem que se colocar mesmo, abrir a nossa mente e pensar que nós somos pecadores, nós estamos destituídos agora de Deus. E a gente precisou e precisa do sacrifício de Cristo para que a gente seja perdoado. Nesse tempo, havia a representação, né, do Cordeiro e das crias, mas tudo apontava para Cristo, no sentido de que ele é o sacrifício perfeito que decidiu nos amar, porque o pecado, a impureza, só poderia ser tirada por algo puro. Perfeitamente puro. Perfeitamente puro. Essa única pessoa, essa única divindade era Cristo, né? Que veio para morrer no nosso lugar. Então, eu acho muito legal pensar como isso vem desde o Velho Testamento, mas também é evidenciado de várias formas no Novo Testamento. Muito bom. E nisso tudo aí,
a gente está olhando a história da salvação sendo realmente descrita de forma análoga através dessas figuras, dessas representações do Antigo Testamento. É muito importante, Thaís, a gente estudar o Antigo Testamento. O pessoal passa batido, não entende o que aconteceu lá na frente, lá no Novo Testamento, porque também desconhece o Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento tem lições assim. Para você compreender o Novo Testamento, realmente você tem que ler o Antigo Testamento, mas olhando para Cristo, né? E aí as santas convocações eram aquelas festividades nacionais que a Páscoa, por exemplo, o Dia da Expiação, a festa dos pães asmos, né? A festa das semanas, festa das trombetas, festa dos tabernáculos, todas essas festas eram santas convocações também para que o povo se reunisse, estivesse ali também desfrutando da comunhão, desfrutando de uma partilha, do amor, do cuidado, e também sempre Deus preocupado com aquele sacrifício, desses sacrifícios que ele havia estabelecido para que o povo pudesse alcançar a remissão de pecados. E é uma coisa que eu estou lembrando aqui, Thaís, que aquele eunuco que foi encontrado por Filipe lá no livro de Atos, ele tinha saído lá da Etiópia, lá da África, olha só, para uma festa lá em Jerusalém. E ele estava saindo todo triste, todo triste. E aí, lendo as Escrituras, ali Filipe entra no meio da história e apresenta Jesus Cristo como Salvador para ele. Ele até na hora assim perguntou: poxa, o que me impede de ser batizado, né? E ali ele é batizado e a Bíblia diz que ele seguiu feliz de volta para o seu país. Então esse episódio mostra também no Novo Testamento que na época do Novo Testamento essas festas estavam ainda acontecendo, né? Só um lembrete, só um parênteses aí rapidinho nesse ponto, né? Com relação às festas, né? E agora nós temos aqui a grande conclusão da nossa reflexão hoje, que é Jesus Cristo e os sacrifícios do Antigo Testamento, né? Todo esse sistema de sacrifício aponta ou apontava para Jesus Cristo, né? Uma vez que Cristo veio e já cumpriu perfeitamente e definitivamente o sacrifício final de expiação pelo pecado, não só do povo de Israel, mas também de todo aquele que crê, né? Na verdade, o povo de Israel rejeitou o sacrifício de Cristo, né? E eu estou lembrando aqui de João capítulo 1, que diz lá que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem o quê? Filhos de Deus, né? Então é maravilhoso saber que Jesus Cristo ainda hoje oferece o seu perdão àquele que o reconhece e reconhece a sua culpa. E aí tem o texto, né? Coloquei destacado aí de João 3,16, Thaís. Você pode recitá-lo? É bem tranquilo isso, né? Você pode recitá-lo? Seu microfone. Isso. Amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, amém. E aí cabe a nós também agora, como povo de Deus, lavado por esse sangue, Thaís, e você que participa do programa, se oferecer como sacrifício vivo, sacrifício santo e sacrifício agradável a Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo cumpriu definitivamente e de uma forma final, cabal, completa, na cruz do Calvário, oferecendo-se como sacrifício para a nossa reconciliação com Deus. Muito bom, Thaís. Pastor, eu Sim. gostaria de deixar para os nossos Uhum. queridos aqui ouvintes Uhum. também. Eu citei esse texto durante a live e eu gostei muito porque hoje eu fiz a minha devocional baseada nele, Uhum. que é o texto de Hebreus
10, do 1 ao 18, né? Sim. Que é realmente a explicação do porquê Vale a Cristo é o pena. sacrifício Vale a pena ler. definitivo, vale a Vale a pena. pena E ler. assim, eu chorei muito, de verdade, lendo esse texto, porque no versículo 5 até o 7 ele fala que os sacrifícios não foram suficientes, mas o Senhor preparou um corpo que te agradava e eu vim para fazer a sua vontade, Pai. A vontade do Senhor, né, de que Cristo se oferecesse no nosso lugar. E depois, lá no finalzinho, quase no verso 18, os versos finais, assim, ele fala que dos seus pecados, a sua iniquidade não me lembrarei mais. Então, não é mais necessário ficar, né, matando os bichos, Uhum. oferecendo sacrifícios repetidos, Uhum. né? Porque É, nós temos a salvação em Cristo. E quão maravilhoso isso é, porque não é, depende nada de nós. É verdade, algo muito tranquilo. A gente precisa verdade, confessar e viver para verdade, Ele, por alguém verdade, que não tinha obrigação nenhuma, né? Mas escolheu nos verdade, amar primeiro. Então, esse verdade. texto mexeu muito comigo e ele Glória a é Deus. muito ligado aos Levíticos, assim. Eu acho que vale muito a pena para a gente ler e meditar nessas palavras. Muito bem. Fica a dica aí para você que participou do programa, agora abrir a sua Bíblia e ler Hebreus capítulo 10, conforme a orientação aí da Thaís, um texto que falou profundamente ao coração dela. Bom, estamos chegando ao final do nosso programa, mais uma edição do nosso programa. Quero agradecer a Thaís Oliveira pela participação, né? E você que participou até agora, né? Teve essa paciência de estar aqui com a gente, né, Thaís? E que Deus abençoe. Até o próximo capítulo, até o próximo programa do nosso estudo a Bíblia em capítulos. Deus abençoe. Muito obrigado, Thaís. Tchau. Bastante. Tchau.